Está começando mais um Diário Gunnercast. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunner Podcast. Hoje vamos falar da vitória do Arsenal contra o Chelsea na Community Shield. Vencemos por 4-1 nos pênaltis. O placar da partida foi 1-1 no tempo regulamentar e vencemos a Supercopa da Inglaterra. Primeiro jogo oficial da temporada, né? Mas ainda é amistoso. E vamos conversar sobre o jogo e a expectativa para sexta-feira. Começa a Premier League, o Arsenal dá o pontapé contra o Leicester pela Premier League, o primeiro jogo de toda a Premier League, o primeiro jogo do Arsenal também. E hoje eu conto com o Felipe aqui, tá de novo aqui comigo. Felipe, seja bem-vindo. Opa, obrigado. Gerson, semana passada não teve aqui, mas hoje está de volta. Seja bem-vindo também, Gerson. Obrigado. Olá para quem está ouvindo. Vamos começar então sobre o jogo, né? O Arsenal venceu, como eu disse, por 4-1 nos pênaltis. O que é que chamou a atenção de vocês no jogo em geral, mas começando assim pelo primeiro tempo? Bom, eu confesso, eu vou começar a falar primeiro a partir da escalação. Quando eu vi a escalação do time, eu confesso que eu me surpreendi um pouco, porque eu esperava um pouco mais de jogadores titulares, né? No caso, senti falta. O Alexis eu achava que começaria no banco, mas o Ozil, talvez o Koscielny, outros jogadores, né? O próprio Kolasinac, eu achei que fosse começar jogando, então me surpreendi um pouco com a escalação, né? Mas durante o jogo, desde o apito inicial, confesso que me surpreendi com a atuação do time, acho que foi bastante consistente nos primeiros 15, 20, 30 minutos do primeiro tempo. Partiu para o ataque, né? Partiu para cima do Chelsea, não deu muito espaço para o Chelsea jogar, então eu me surpreendi e gostei bastante desse início de primeiro tempo do time. Se você mencionou o Kolasinac aí, Wenger, após o jogo, deu uma entrevista coletiva. Na entrevista coletiva ele mencionou que gostou muito da atuação de Kolasinac contra o Sevilha não, contra o Benfica na vitória pela Emirates Cup, mas não ficou hesitante em colocar ele para jogar no domingo por ser o Wembley, né? Ele disse que gostou muito de Kolasinac e mesmo a principal função dele não sendo zagueiro, ele acabou entrando ali aos 30 minutos no lugar de Mertesacker e fez uma partida muito boa, assim, na minha opinião. Eu não sei se o Gerson concorda, mas ele, apesar de estar fora de posição, ele jogou muito bem e surpreendeu positivamente. Surpreendeu sim. Eu concordo com vocês no sentido de... Eu achei que ele deveria também ter começado como titular. Mas eu também entendo que o jogo não deixa de ser um grande jogo de pré-temporada ainda, né? Embora valha um título, um troféu, ele não... Continua sendo um jogo de pré-temporada. Às vezes os técnicos procuram segurar alguns jogadores em alguns determinados momentos para a temporada de verdade, né? Mas sim, eu gostei muito da atuação dele. Gostei muito. Embora ele tenha entrado fora de posição, ele fez muito bem o papel defensivo. E quando ele precisava subir, ele subia muito bem. Fez o nosso gol, né? Acima de tudo. O cara provou que é bom realmente pelo alto, embora seja um lateral esquerdo, mas o porte físico dele ajudou bastante. Deu para ver a velocidade, embora o porte físico. E vai ser muito, muito útil pra gente durante a temporada, com toda certeza. Seja de zagueiro, de lateral esquerdo, ala esquerdo, que é o que a gente espera ver mais dele, e de volante, quando for para quebrar um galho. Ele fez alguns jogos da pré-temporada como zagueiro ali mas assim, não como acho que é uma função para ele exercer primariamente, mas mais assim para quebrar um galho, digamos assim, da pré-temporada, principalmente os jogos mais fracos, coloca o jogador ali só para ele ganhar ritmo de jogo mesmo, é o mais importante. E assim, desempenhou a função muito bem no domingo. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma hora que ele recebeu a bola na zaga, já ainda no primeiro tempo, que ele avançou, ele tem um corredor livre, ele recebeu a bola na zaga e avançou
com a velocidade e com a força física dele. Não chegou nenhum jogador do Chelsea perto dele, até chegar à linha de zaga do Chelsea, que era em frente a Courtois. Aí ele tocou a bola para Chamberlain, Chamberlain acabou que não conseguiu fazer muito com a jogada. Mas só de ver que ele é muito forte, com esse tipo de velocidade também, é uma coisa que muita gente que não conhecia ele jogar antes de chegar ao Arsenal, olhava assim, ele é um cara alto, ele vai ser lento, principalmente pro lateral. Na Premier League é uma complicação você ter um lateral lento, porque os pontos da Premier League são muito rápidos e baixinhos, então se ele fosse lento, o que não é, seria um problema, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que a primeira impressão que fica, no meu ponto de vista do Kolasinac, é que ele aparenta ser uma boa contratação, né? E levando em conta o custo-benefício, né? Que ele chegou em final de contrato com o Schalke 04, então trata-se de um bom negócio, né? Vamos aguardar os próximos jogos. A questão dele ter começado no banco, eu também acho que foi uma opção foi uma opção do Wenger, né? Até porque, como ainda é um primeiro jogo e ainda não, mesmo sendo um jogo oficial, ainda é tratado como uma partida de pré-temporada, então os técnicos acabam optando não por colocar força máxima, por quem está melhor fisicamente, então tem essas questões. Mas eu acredito que naturalmente ele vai ser o lateral esquerdo titular do Arsenal durante a temporada. Isso, eu espero também, né? Esperamos isso. Em relação ao outro novo chegado, Lacazette, o que é que você achou dos poucos 60 minutos que a Lacazette jogou, Gerson? Então, um dos grandes motivos que ele veio pro Arsenal para substituir principalmente o Giroud é a falta de movimentação que o francês tem, né? No caso, o francês, o Giroud. Eu esperava mais movimentação do Lacazette em relação no terço final. Eu esperava mais movimentação dele, embora não tenha visto tanto. Talvez pelo aspecto tático do jogo, do time, como o time estava postado, talvez ele não era aquele cara para movimentação. Quem se movimentava bastante entre os lados, quem transitava entre os lados era o Ayoub. Mas foram bons. Eu esperava que aquela bola dele na trave entrasse, fosse gol, Foi. merecia. Foi uma jogada Foi. com pouco espaço, muita noção, uma noção absurda de espaço que ele tem, com 2 marcadores, se eu não me engano. Ele conseguiu ajeitar o corpo, não a bola, para poder bater. Aquilo ali é por isso que a gente contratou ele, é por isso que o Arsenal contratou ele. Então, sim, é outro jogador que vai mudar a nossa forma de jogar, vai se adaptar à forma que o Arsenal entende o jogo, a forma como que o Arsenal cria o jogo, e eu acho que vai dar muito certo. Acho que ele não saiu o gol ainda, mas vai sair muito mais do que só um gol. Esperamos, né? Eu acho que, tu falou da jogada que ele acertou a trave, eu acho que não só em relação à movimentação dele dentro da área, que ele arranjou espaço ali pra poder arranjar um ângulo pra tirar a bola do bloqueio de Davi Luiz, tanto quanto Kanté, que estava chegando por trás dele pra tentar roubar a bola. Eu acho que a movimentação dele, desde a intermediária do meio campo ali, com a tabela com o Bellerin, que depois passou para o Abeck, também foi muito promissor. Que foi uma jogada inteira, assim, foi muito, muito bem construída, né, Felipe? Exatamente. A atuação do Lacazette a gente não conseguiu, vamos dizer assim, durante o tempo que ele ficou em campo, ele não pegou tanto assim na bola, como vocês já falaram, né? De destacar essa jogada que ele fez, né? Eu me lembro que foi o Bellerin que puxou o contra-ataque, tocou com ele, devolveu pro Bellerin, o Bellerin cruzou e ele teve uma finalização clínica, né? A bola, por um milagre, aquela bola não entrou e merecia muito entrar, mas a primeira impressão que fica de jogo oficial do Lacazette no Arsenal é boa. E levando em conta que os principais jogadores do nosso time, Alexis e Ozil, não jogaram, então a tendência, né, com eles poderem abastecer cada vez mais o Lacazette, e ele aparenta ser um cara que não perde gols. É um cara matador que deve aproveitar bem a chance que tiver. Isso, e um ponto importante que você falou do Sanches e do Ozil, só para complementar, porque eu citei a movimentação que eu esperava mais, mas a forma como o Arsenal encarou o jogo
Talvez não necessitasse tanto, né? Essa movimentação que eu tô falando entre lados, lado direito, lado esquerdo, o lado central, deu para ver que em muitos momentos ele ficou mais no centro. Só que a velocidade dele, claro, num contra-ataque é muito maior. E vai ser muito mais importante quando tiver Alexis e Ozil jogando. É, Claro que o Welbeck e o Ayoub não deram não deram e não dariam os ingredientes que ele precisa para jogar junto, né? Acho que o Sanches e o Ozil vão se adaptar melhor com ele. Eu acho que ele tem muito a ganhar quando o Alexis Sanchez entrar de volta no time, tanto quanto o Ozil também. Ele já jogou um pouco com o Ozil em outros jogos da pré-temporada, mas não jogou ainda com o Alexis, né? E aí eu acho que ele vai ganhar muito em relação aos dois, porque Alexis, além de fazer muitos gols, na temporada passada ele deu 15 assistências, além dos 35 gols que ele fez. Então é um cara que cria muito também pros companheiros. Mas, passando um pouco mais à frente, aí o primeiro tempo terminou. Na volta do primeiro tempo, é, o Chelsea abriu 1 a 0 logo no início, com a falha da defesa do Arsenal, né, Felipe? Ali que o Holding dormiu um pouco ali no escanteio, na bola parada, né? Exatamente. Foi uma bobeira ali, uma falha de marcação, né? E o Moses acabou entrando sozinho e abrindo o placar pro Chelsea. Hum. No momento, É, vamos dizer assim, porque até então, se a gente for fazer uma análise desde o início do jogo, se tinha alguém que merecia começar na frente, né? Abrir o placar era o Arsenal, mas o Chelsea acabou saindo na frente. Foi, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo o Arsenal dominou completamente, mas a gente acabou, como em outras chances, parando na trave. Teve uma bola também, um lançamento sensacional do Xhaka, que já já a gente vai chegar nele, que ele achou o Welbeck dentro da área, mas o Welbeck cabeceou fraco e na mão de Courtois. É, e aí o Arsenal, no segundo tempo, depois do gol sofrido, acabou dominando mais ainda, mais posse de bola e mais volume do jogo também. Não conseguiu criar muito, mas após a expulsão de Pedro, é, na falta em El Neni, Xhaka encontrou Kolasinac, que empatou o jogo. Foram os pênaltis, onde o Arsenal ganhou com o pênalti final de Giroud. Em relação a Xhaka, que partida que ele fez, né, Felipe? Exatamente. Foi eleito o melhor homem em campo, né? Eu estava observando as listas do jogo do Chaka durante a partida e foram números muito bons, né? Com relação a percentual de passes certos e tal. E aos poucos, né? Do meio da temporada para cá, ele começou a se acertar e você vê que ele está numa crescente muito grande. Então tende a ser um cara que vai dominar o meio campo do Arsenal né, nessa temporada que está para vir, mas foi merecido o prêmio de melhor do jogo para ele. Foi muito bem. Ele tentou, não lembro exatamente o número, mas ele acertou 90% dos passes que ele tentou, incluindo assistência também, mas teve outros 5 passes importantes, incluindo um lançamento de mais de 70 metros da defesa, que achou o Walcott. O Walcott acabou perdendo o gol, mas sinais promissores em relação à Xhaka também, né, Gerson? Isso. Acho que assim, em relação ao Xhaka, a importância dele, pelo menos no jogo de hoje, mostra a evolução que ele tem tendo desde janeiro, né? Porque se comparar com a primeira metade da temporada passada, é gritante a evolução dele, né? Ele deixou de tomar cartões vermelhos, ele criou 25 chances de gols na segunda metade do campeonato contra 10 na primeira metade. Ele deu 2 assistências contra nenhuma. Então, assim, ele evoluiu bastante na segunda metade e essa evolução tá continuando, tá dando sinais de que vai continuar nessa temporada. E com a falta do Cazorla nesse novo esquema tático, ele vai ser muito importante, porque ele vai ser o nosso cara da criação. Ele vai ser aquele cara que vai ficar no meio, jogando entre os dois zagueiros, né? Porque um dos zagueiros vai subir, no caso, seja o Monreal, seja o Kolasinac, vai subir para abrir, no caso, Koscielny e Holding, levando em consideração a escalação de ontem, e ele vai jogar no meio desses dois zagueiros, conseguindo ter uma visão maior de campo quando a gente tiver a bola ali no ataque, no meio de campo, enfim, quando as linhas estiverem mais avançadas. Então, assim, ele fez esse papel extraordinário ontem e assim, Domingo.
É isso, domingo. E eu espero que ele, eu esperava que o Cazorla fosse o nosso cara, né? Ele seria a perfeição para essa tática, mas o Xhaka tá mostrando que pode ser um grande substituto. Embora ele tenha tido 7 interceptações no jogo, dividiu algumas bolas também interessantes, e ele também ele não tá focando tanto nesse lado defensivo, ele tá tendo mais a bola no pé, e isso é bom É. para esse estilo. Eu acho que dos principais problemas dele na primeira metade da temporada, como você disse, é que ele era o problema defensivo dele, né? Ele muitas vezes era muito agressivo, demais, gerando ele levar é, duas suspensões, dos cartões vermelhos. E porque ele não ficava muito em pé, né? Wenger disse várias vezes que Xhaka sabe defender bem, mas quando ele fica em pé, quando ele não tenta dar carrinho, e aí agora, eu acho que ele teve uma evolução em relação a isso também, tá se evoluindo no jogador que a gente espera que ele seja. E aí, vamos esperar que ele continue bem nessa evolução, porque se ele continuar fazendo o que ele fez domingo contra adversários da Premier League, a gente vai ter um grande meio-campista no nosso elenco. Eu acho que é por isso em relação ao jogo. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, Felipe? Não, não é isso. Como eu falei, gostei da atuação do time, né? Em alguns momentos caiu um pouco de ritmo e tal, mas levando em conta os desfalques e tudo mais, foi um bom desempenho, apresentou um bom futebol e melhor ainda que saiu com a taça, né, de campeão. E Gerson, tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, eu endosso o que o Felipe falou. É, a gente sabe que é um jogo de pré-temporada ainda. E pelo menos, assim, e não é, né? Vale troféu, é o jogo de abertura pro ano, mas a gente entende como os clubes encaram esse tipo de jogo, então não tem muito o que criticar ou muito o que exaltar, fora o Chaka, por exemplo, no momento. Então a gente precisa de mais jogos para conseguir uma análise mais profunda, porém eu fiquei feliz sim com o que eu vi do time contra o Chelsea. Eu acho que outro sinal positivo é que nas últimas 8 partidas que a gente jogou em Wembley, a gente venceu todas. E aí agora que se segura o Tottenham, né? 9? 9. Das Isso. últimas 9 que a gente jogou, a gente ganhou. Então agora que se segura o Tottenham, que vai estar jogando lá como sua casa. Então o próximo derby do norte de Londres, espero que seja a 10ª vitória em Wembley, né? O Assim Arsenal que deveria esperamos. estar jogando em Wembley, não o Tottenham. Seguindo essa lógica. É verdade. A gente poderia fazer o Wembley nossa nova casa pra ver se a gente ganha mais vezes lá. Enfim, acho que a gente fica por aqui no primeiro bloco. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Diário Gunnercast. Agora vamos falar sobre as movimentações do mercado, tudo que envolve o Arsenal em relação a isso. A primeira notícia, uma notícia mais... eu certamente eu não esperava por isso, até porque ele tinha sido envolvido em muitos jogos de pré-temporada, mas Emi Martinez, o goleiro argentino do Arsenal, foi emprestado ao Getafe por um ano e aí o que deixa espaço, nós temos oficialmente 2 goleiros no elenco principal, Ospinnicek, e aí tem a ascensão, talvez seja a oportunidade dele, né? Matt Macy, o goleiro da categoria de base do Arsenal em inglês. Talvez ele aproveite agora para ser o terceiro goleiro do Arsenal, a não ser que chegue um novo contratado, o que eu não vejo muito acontecendo. Começando com tu, Gerson, o que é que tu acha do empréstimo de Martinez? Eu acho válido, embora eu entenda essa posição de querer manter um zagueiro, porque a gente teria um depth mais profundo em relação ao goleiro, mas eu não acho que, assim, o Martinez é goleiro titular num time como o Getafe, por exemplo, entendeu? Um time intermediário de algum outro país, talvez até mesmo da Inglaterra. Se parar pra pensar, um time que luta contra o rebaixamento, enfim. De fato, eu acho que é importante para ele ter tempo de jogo nessa fase da carreira. E eu acho que talvez depois desse empréstimo, talvez depois de
sei lá, talvez mais um ano ele saia definitivamente do clube, porque o cara quer jogar, né? Ele sabe que aqui ele não vai ser titular. Então é natural esse empréstimo do Martins. Uhum. Como é que tu vê essa situação, Felipe? Bom, então, na semana passada eu me lembro que nós conversamos sobre o assunto, Igor, e eu lembro que a Foi. gente tinha opiniões um pouco, né, duvidosas sobre o Martínez. Eu confesso que esperava que eu achei que ele fosse ficar no time, né, como terceiro goleiro, mas entendo o empréstimo dele, né, para o Getafe, né, um clube como o Gerson falou, lá ele pode ser titular, ele pode, né, tá mais em ação do que no Arsenal, embora na última temporada coincidiu de Cech e Ospina se machucarem. É um cara que não me passa tanta confiança assim. Ele já tem 24 anos, já não é tão novo assim. Mas como eu estava dando uma observada, ele renovou o contrato dele com o Arsenal em novembro do ano passado. Então, ou seja, a gente imagina que o Wenger enxerga um potencial nele. Então, acho que, como endossa as palavras do Gerson, é um empréstimo válido. Vamos ver como que ele vai se sair para a gente ver na próxima temporada, né? Como ele irá se sobressair, né? Como ele irá voltar, como vai ser a atuação, se ele vai conseguir de fato jogar no Getafe. Então, de uma maneira geral, é válido o empréstimo. Quem irá repor, eu acredito que então não há nenhuma especulação envolvendo o goleiro. Eu acredito que naturalmente o Matt Massey, que é terceiro goleiro da base, deve compor como terceiro goleiro. Eu me lembro que, não sei se na temporada passada ou na retrasada, em alguns jogos na temporada ele chegou a compor banco. Foi, ano passado E ele compôs o banco em alguns jogos. isso. Com a lesão, acho que do Ospina, ele compôs o E do banco no Cech. começo, né? Isso. Foi em coleção do Cech também, ele compôs Ah, banco. tá. Enfim. Foi. E Mas então, acho que naturalmente ele deve ser promovido para terceiro goleiro bom, boa sorte para o Martins lá no que ele possa, né, jogar lá e mostrar o potencial que se de fato ele tem, que ele possa mostrar lá para de repente voltar melhor para o Arsenal. a gente tem que É, lembrar porém, também que a gente sempre pode contratar o Lehmann num contrato curto. boa lembrança essa. Em relação a Martinez, Lehmann, que voltou, né, agora está sendo treinador de goleiros, mas também treinador junto com o Wenger. Ele é o auxiliar de Wenger. Em relação ao Martinez, ele foi pro Getafe. Getafe está na primeira divisão da Liga Espanhola. Ele voltou, ano passado estava digamos assim, Série B da Liga Espanhola, mas agora subiu. E eu estou dando uma olhada aqui no elenco do Getafe. O Getafe tem dois goleiros, O contando com Guaita, o Martinez. Não, o Guaita foi vendido, parece. Aqui na lista tem. Guaita não tá aqui. E só tem Martinez e Felipe Manojolovic. Não sei quem é. Aparentemente também é recente contratado. Ele é da Sérvia, nasceu na antiga Iugoslávia. E é ex-jogador da. Eu não vou tentar pronunciar esse nome. Crevena Zeveda. Eu não conheço esse time, não vou mentir. Então, assim, Martinez tem 24 anos agora. Esse goleiro do espanhol tem 21. Pode ser que ele consiga algum tempo de jogo lá e aí se desenvolva para voltar pro Arsenal, seja para ser vendido ou seja para tentar uma posição titular, né? É, Seguindo em frente, o técnico do Valência mencionou essa semana que tem três nomes interessados para reforçar a zaga do Valência, incluindo Gabriel. Gabriel Paulista, atualmente jogador do Arsenal, me machucado, né? Ele que tá, acho que 3 semanas de se recuperar da lesão que ele sofreu ano passado no último jogo contra o Everton. A questão nessa negociação é que Gabriel talvez seja o favorito porque o técnico do Valência é ex-técnico do Villarreal, que comandou o Gabriel na época do brasileiro de Villarreal, né, Felipe? exatamente. Esse ponto, esse adendo que você faz é importante, que de repente ele pode ter uma preferência pelo Gabriel. Não sei qual será a postura do Arsenal, se diante de uma boa proposta deverá negociar ele ou se fará jogo duro, enfim. Mas eu coloco o Gabriel como um jogador que é um cara que tenta ter uma identificação com o clube. Ele, né, eu vejo que ele tem esse perfil de brigador, de aquele cara, né, guerreiro dentro do time. Mas tecnicamente falando, eu não acho ele um mau zagueiro.
mas ele é um ótimo zagueiro. Acho que no elenco a gente tem melhores opções que ele, então, de uma maneira geral, se de fato ele receber uma proposta boa, eu não veria com maus olhos uma transferência dele. Uhum. E tu, Gerson? Eu sigo na mesma linha. Embora o Gabriel tenha feito alguns jogos sim com a camisa do Arsenal, a gente tem que sempre lembrar que ele erra bastante. E os erros deles não são erros que passam despercebidos. Acontecem muitos erros que resultam em gol. Então, eu fico sempre com o pé atrás em relação a manter ele ou não no time. Porém, como o Felipe falou, se vier uma proposta interessante, eu acho que talvez seja bom até pro próprio jogador, entendeu? Pro futuro dele, né? Porque ele não vai ser titular aqui no Arsenal, embora ele vai ter, assim, agora que a gente vai jogar com 3 zagueiros, ele sendo um dos principais zagueiros do elenco, né? Passando, vai ser nesse sentido, ele teve mais chance de jogo numa rotação, talvez, manter esses minutos que ele tem, mas não acho que ele seja um cara que vai querer isso se vier uma proposta de um time que conhece, como que ele conhece o treinador do time e que sabe que tem uma chance maior de ser titular. Eu acho que ele deve sair se a proposta vier e o Arsenal aceitar. Em relação aos zagueiros, você mencionou que ele é um dos principais zagueiros. Eu tava listando aqui, a gente tem, para essa posição, a gente tem, contando com todos que podem jogar, a gente tem Holding, Chambers, Gabriel, Koscielny, Mertesacker, Mustafi, Monreal e Kolasinac, que podem jogar, né, nessa função, não sendo a função primária deles. No caso, a gente tem 8. Como é que vocês fariam essa organização em relação à ordem de escolha? Eu vou começar aqui para fazer a minha ordem de escolha para vocês terem uma noção aí. Koscielny seria o zagueiro principal, depois Mustafi, depois eu iria com Monreal, Holding, Gabriel, Mertesacker, Chambers e Kolasinac. Vocês querem fazer também essa brincadeira, digamos assim? Não, eu concordo com esse seu ponto de vista. Eu acho que para mim é mais ou menos isso mesmo, né? Até você mencionou o caso do Monreal, então tem opção, né? De concorrência na defesa, então vai ser um setor bastante concorrido. Então eu acho que para o Gabriel, né? Até como o Gerson falou, eu queria fazer um adendo dizendo que ele pode ainda ser bastante utilizado no Arsenal, né? Com relação a como a gente vai jogar com 3 zagueiros mesmo, né? Então, né, um a mais do que a gente jogava. Naturalmente tem suspensões, lesões, etc. Mas titular absoluto ele não será. Né? Ele vai ser utilizado porque ele está no elenco, mas titular absoluto eu já não enxergo ele dessa forma. Mas eu sigo eu concordo com essa sua lista, Igor. E tu, Jason, concorda também ou tu acha que faz alguma mudança? Eu concordo. Agora sim, se for colocar na linha em números certos, né? A gente vai jogar com 3 zagueiros. Os 3 zagueiros titulares serão Monreal, Koscielny e Mustafi. Isso aí já Eu acho que seria também. é o básico, é o básico. Isso aí não vai sair disso aí. Quem seriam os outros 3 zagueiros reservas? Em ordem, talvez. Holding, Gabriel, e aí tem Chambers, tem Mertesacker, o Kolasinac não tô colocando nessa lista de zagueiros, enfim, porque eu creio que ele vai ser na ala. Então, eu coloco assim mais como, por exemplo, se alguém contundir, em último caso, ele pode ser o cara que substitua ali, mais como uma opção de emergência, eu acho. Isso. Então, assim, Holding, Gabriel e Chambers. Eu não vejo Mertesacker. Olha, eu sou fã do Mertesacker. Eu gosto dele, mas não dá mais. Ele não tá mais numa idade pra jogar. Ele não vai 38 jogar. jogos. Isso, ele não vai jogar em alto nível todos os jogos. Não dá pra considerar ele como titular e não dá pra considerar ele como um reserva imediato. Então, assim, eu acho que nessa temporada ele vai ser só um embaixador do clube, basicamente, embaixador da posição, talvez, não sei. Então, assim, cara, é muito complicado pensar numa saída do Gabriel, porque eu não vejo o Wenger indo no mercado atrás de um zagueiro. E se ele for, de fato, ele vai ter que ir se o Gabriel sair. Isso aí não é segredo pra ninguém. Mas eu não vejo ele indo, sinceramente. Eu fico com medo por causa disso, entendeu? Embora Eu o Gabriel também. erre bastante,
A gente conhece essa política de transferência do Wenger. E pra adicionar em relação a isso, eu acho que talvez Wenger esteja inclinado a vender, dependendo, como você disse, da oferta, e dependendo também porque a gente tá cheio de conteúdo no squad, no elenco, né? A gente tem muita gente no elenco. Mas eu também, assim, Koscielny é um cara que tem tido muito problema no Aquiles constantemente. É um cara, ele já disse em entrevista que ele convive com problema no Aquiles diariamente. Então, assim, pensando tanto a curto prazo quanto a longo prazo, eu acho que vender Gabriel não seria a melhor das escolhas. Eu acho que eu manteria Gabriel. Concordo contigo nessa, Gerson. E tu, Felipe, tu concorda Assim, também nessa? só pra completar o Certo, raciocínio, continua, Gerson. Sim. rapidinho. Eu ainda sou da ideia de contratar um zagueiro. Uhum. Um zagueiro é difícil encontrar alguém no mercado hoje, mas contratar um zagueiro bom, não um zagueiro para que com perfil de reserva, digamos assim, de um bom Van reserva Dijk? imediato. Isso. Assim, não acho que é meio realista falar do Van Dijk. Eu não acho que o Wenger vai atrás, mas um jogador que venha para ser titular, entendeu? Para ser que tenha o perfil o potencial de perfil que o Koscielny tem para a posição, entendeu? De ser aquele titular, aquele cara que a gente confia. Então assim, eu ainda embora tenha bons nomes no elenco, eu não eu acho que precisa ainda ir atrás de um zagueiro se você quiser levar o patamar do Arsenal para brigar por um título. Eu vejo assim, mas também não é tão necessário, também não é tão urgente. Um zagueiro pronto, no caso, né? Mas assim, Koscielny chegou ao Arsenal com 25, 26 anos de idade, mais ou menos do mesmo jeito que Gabriel tá hoje, né? E errava muito. Eu lembro que fez vários gol contra, foi expulso algumas vezes. Mas hoje se transformou nesse zagueiro que a gente ama, né? Todo mundo ama Koscielny. Koscielny é um dos melhores zagueiros da Premier League, mesmo a 31, 32 anos de idade. Não, claro, assim, E. é natural essa evolução, mas eu me coloco no lugar do Gabriel, entendeu? Eu não É, esperaria, eu não ficaria por uma promessa de que eu posso melhorar, de que eu vou ganhar a posição. Eu uhum, iria embora para um clube que quisesse me ter como titular, entendeu? Então, assim, uhum, se a proposta vier, ele até pode colocar uma certa pressão para sair. É natural, e eu não culpo ele. Então, eu falo é, mais por causa disso. Eu fico preocupado, porque a gente vai perder escolhas, um entendeu? zagueiro. Não, eu concordo. Eu concordo também. Eu acho que seguindo um pouco em relação a isso, eu mencionei que talvez o Wenger esteja interessado em vender alguns jogadores do elenco, porque no momento a gente tem 33 jogadores. É, como ele disse na entrevista coletiva, ele disse que quer, quer, quer vender alguns jogadores para poder ganhar espaço no elenco, que a gente só pode começar com 26 jogadores, ou seja, a gente só pode escrever de fato 26 jogadores ao final da janela de transferências. E aí talvez por isso o Wenger fique inclinado. Né, Felipe? Tu acha também que comece. Eu acho que talvez comece a sair muita gente agora que a gente esperava ter saído há muito tempo. Pra poder começar a chegar mais gente agora, né? Não, exatamente. Tá mais do que claro que o Arsenal precisa de se desfazer de alguns jogadores, né? Eu acho que é até mais importante, além de liberar espaço no elenco, vai liberar a folha salarial, que alguns desses jogadores, né, como Debuchy, Gibbs, Jenkinson, devem ocupar um grande espaço da folha salarial, então é importante por esse ponto de vista. Eu acho que o Arsenal está com um pouco de dificuldade em se desfazer, porque tem alguns jogadores. O próprio Debuchy, por exemplo, é um cara que está encostado lá e não está tendo oportunidade. Então, ou seja, ninguém quer pagar o que o Arsenal de repente pode pedir no Debuchy, porque o valor de mercado dele está extremamente baixo. Ele não está sendo utilizado, ele está escanteado jogando com o time com os reservas. Então tem esses pontos, tem essas questões. Mas eu acho que é fundamental, né? Como eu até mesmo li na Sky, a Sky disse mesmo que o Arsenal vai se desfazer quer se desfazer de jogadores antes de trazer novos. E isso é mais do que fundamental e está mais do que na hora, porque a gente já está aí há pouco mais de 20 dias da janela acabar. Então, porque o que acontece? Esses caras ficam fazendo número no elenco e de fato não são úteis, né? Por exemplo, eu me lembro que na última temporada a gente praticamente só tinha o Bellerin de titular na lateral
o Debuchy chegou a entrar um jogo que o Bellerin acabou se machucando, aí o Debuchy se machucou também, de novo no retorno. Então é complicado, né? Então a gente precisa liberar esses espaços para a gente até poder ir atrás de novos jogadores. É, e aí, tu mencionou criar espaço na folha salarial. É, no caso, eu acho também que, além do fato de o Aston estar pedindo muito dinheiro, talvez, por, por Debussy, acho que, assim como Gibbs e Jenkins também, a questão de vender eles seja difícil, porque no Arsenal, o salário que eles ganham no Arsenal é muito difícil que eles consigam em outro lugar, né, Gerson? Isso. Mas assim, o Arsenal também tem uma histórico de fazer bosta em relação a salário, né? Walcott, etc. Então, assim, eu listei uns nomes. Eu listei os nomes não, na verdade, todos os nomes que o Felipe falou, acrescentando Lucas Pérez, que deve sair, vai sair, se não sair, vai ser encostado, eu imagino. O Ac- Só pra acrescentar em Lucas Pérez, tem. Aparentemente tem o interesse do Newcastle, que é, o Rafa Benítez, treinador espanhol do Newcastle, talvez queira levar ele pro, pro Newcastle. Então, assim, ele deve sair. Ele já falou que quer sair. Ele e o agente dele já botaram a boca no trombone de que não estão satisfeitos com o Arsenal. Então, assim, ele deve sair sim. E eu acredito que todos os nomes que o Felipe falou devem, pelo menos o Arsenal vai tentar fazer com que eles saiam. Não é uma certeza de que eles vão sair de fato. Mas seria importante sim para a chegada de novos jogadores, porque se eles quiserem jogar bola, assim, eles vão querer sair por conta do tempo de jogo que eles não têm no Arsenal. Então, assim, embora o salário seja bem, enfim. O jogador que é É, jogador quer jogar, né? Mas a gente sabe que o dinheiro também move muita coisa. Então, e também tem um nome que a gente não cita por talvez achar que não tenha como ou por que sair, mas o Giroud, né? Muito se especula sobre uma possível saída dele com a chegada do Lacazette. Eu não quero que ele saísse, eu não acho que ele deveria sair, mas se fala bastante, embora ele falou que ele saiu no gol, se eu não me engano, ontem, se eu não me engano que eu vi, ele falou que espera ficar no clube. Ele quer ficar no clube. Então, pelo menos isso já já tá resolvido, né? A aspa dele é falando que eu tenho 2 anos de contrato ainda. Então, basicamente falando que vai ficar, embora tenha interesses de Everton, West Ham que já saiu do interesse e contratou o Chicharito, também não precisaria tanto. é, Mas não é um jogador que eu queria que saísse e não deve sair também. Contudo, os outros, eu espero que saiam sim. Que saiam sim. eu acho que tem várias complicações além dos salários também, né? Como mencionei, eu acho que pelo fato de a gente estar com tantos jogadores no nosso elenco, fica claro que a gente quer vender e aí fica difícil e a gente tem uma mão mais fraca no mercado, porque se o Newcastle chegar e fazer uma proposta de 10 milhões pro Lucas Pérez e o Arsenal não quiser, vai começar aquele negócio de eu dou 11, enfim, aquela a parte de negociação dos valores ainda. E apesar de o Arsenal querer mais dinheiro, os clubes provavelmente vão saber que o Arsenal quer vender mesmo e vão jogar a mão dura, né, Felipe? Exatamente. O fato deles não estarem sendo utilizados naturalmente fazem o preço cair. É uma questão de lei da oferta e da procura, né? Como eles estão sendo pouco procurados, ou o Arsenal vai ficar com eles, ou o Arsenal vai ter que baixar a pedida. Então tem toda essa relação, né? É uma situação bastante complicada. Eu queria só Eu fazer tava fazendo. acrescentar só uma Rapidinho, coisa em relação. Oi, fale. deixa eu só dar uma informação aqui. Eu tava fazendo os cálculos aqui agora. A gente mencionou aqui Jenkson, Gibbs, Debussy e Lucas Pérez. Esses quatro eu acho que são quase certeza que vão sair. A gente pode até falar de Wilshere, outros caras também, que são, assim como o Gerson falou também de Giroud, que são mais dúvidas se vão sair ou não. Mas só juntando o salário desses quatro que eu mencionei, que são pra mim certezas que vão sair, a gente junta 245 mil
libras por mês que a gente tá gastando nesses jogadores. Semana, não. É semanal, isso, nesses jogadores. Então, se a gente for analisar, isso aí é dinheiro para. Isso aí é salário, né? Juntando esses valores, dá um salário de um world class, né? Um É, jogador, né? Pelo menos pro Arsenal, né? O Ozil e o Alexis uhum. ganham, acho que até menos que isso. Mas É enfim. 150, 170, eu acho. Mas com relação, só que eu só queria acrescentar com relação ao que o Gerson falou sobre o Giroud, eu acho que o Giroud, na verdade, o Giroud renovou no começo do ano com o Arsenal. A questão da saída, a dúvida com relação à saída dele vai muito com relação à chegada do Lacazette, né? O Giroud quer Sim, sim. jogar, o Giroud ele é utilizado, o Giroud ele é um dos preferidos do Didier Deschamps na seleção da França, então daqui um ano tem Copa do Mundo, então tem toda essa relação, né? O Giroud tem medo de não ser aproveitado tanto quanto é. Na última temporada já ficou incomodado em não ser tanto utilizado assim como vinha sendo antes. E eu acho que tem toda essa relação em si. Então eu acho uma situação um pouco de uma incógnita, assim, vamos dizer assim, o Giroud. Eu gostaria que ele ficasse, mas eu acho que é uma incógnita a situação dele. Eu acredito que ele deva ficar, porque o Arsenal deve querer vender ele caro. Então, não acho que algumas pessoas vão querer pagar o valor que o Arsenal talvez pedisse por ele. Então, acho que ele deve ficar assim. É, exato. E, assim, você mencionou em relação ao salário de Alexis Sanchez e Ozil. Ozil já declarou que ele deseja ficar, que é feliz no Arsenal. Mas, por exemplo, eu acho que só vai acontecer a renovação e só vai chegar outros jogadores no Arsenal, como a gente disse, com a venda desses jogadores, até para liberar espaço na folha salarial, né? E a Sky News disse isso, que só deve chegar jogadores novos no Arsenal assim que o Arsenal vender. E a Sky também acrescentou que é, muito por causa disso também as negociações com Lemar do Mônaco estão paradas. E, é, e aí o Barcelona também está interessado, mas aí é uma coisa mais rumor mesmo. E, e aí o que é que vocês acham em relação a isso, Gerson? Com a possível chegada de Dembélé no Barcelona, acho E improvável que... Coutinho também, né? Existe toda uma conversa em cima do Coutinho, né? Jornais e mídia falam que ele quer sair tanto de Barcelona quanto de Liverpool, mas o treinador fala outra coisa. A gente tudo sabe que tem todo um jogo de bastidor, então a gente nunca tem a certeza do que está acontecendo. Mas acho que o Dembélé é mais certo no momento. Coutinho pode ser, mas Dembélé é mais certo. Então, talvez o Barcelona se afaste um pouco do Lemar, né? Com embora essa especulação, essa tentativa de querer trazer o Lemar venha antes da saída do Neymar. Então o Dembélé chega para substituir o brasileiro, mas então eu acho que eles devem se afastar um pouco das negociações. Eu não acho também que o Arsenal vai querer pagar tudo que o Mônaco esteja pedindo por ele. Eu sou da máxima que o Wenger não gasta mais do que 50 milhões em um jogador. Eu acho que ele tem na cabeça dele que não sei da onde, parece que ele parou no tempo, mas ele tem na cabeça dele que ele pode achar alguém tão bom ou melhor por menos. Enfim, Uhum. é complicado, né? Mas eu não acho que ele deva pagar tudo que o Mônaco esteja pedindo por ele, não. Sinceramente. É. E, e aí a questão também, que eu acho que casa com isso, é que as ofertas que o Arsenal fez, acho que a última foi de 60 milhões, aparentemente, né, o que a mídia diz, todas foram recusadas, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que o fato de surgir esse interesse do Barcelona é mais pelo fato do desespero do Barcelona atrás de uma reposição para o Neymar, né? O Barcelona deve estar consultando vários jogadores, né? Porque para ver qual é o melhor custo-benefício, vamos dizer assim, mas eu acredito que muito pelo visto, o Dembélé deve chegar e talvez o Coutinho, eles já devem naturalmente se distanciar do Lemar. Com relação à negociação entre Arsenal e Mônaco pelo Lemar, eu acho que o Arsenal está um pouco com medo de pagar tudo que o Mônaco quer.
e com relação ao Mônaco fazer jogo duro, eu vejo de duas formas. Uma que de fato o Mônaco não quer perder tantos jogadores, já perdeu vários jogadores e não quer perder mais, mas por outro lado, então por isso o Mônaco vai fazer jogo duro a respeito, vai jogar, não vai vender, não vai liberar o jogador por qualquer valor, mas por outro lado tem a questão do jogador em si, né? Porque para o Lemar foi prometido que o Mônaco não iria se desfazer de tantos jogadores assim, só que na verdade não conseguiu manter essa palavra, né? O assédio do mercado foi maior. Então, tem a questão do jogador em si, né? Será que ele naturalmente vai querer permanecer mesmo assim? Porque fora todos esses que já saíram, tem mais o Mbappé ainda que não sei o que deve acontecer, mas está fortemente especulado, né, em vários locais, agora o PSG, mas enfim. E vamos supor que ele saia, o Lemar vai ficar sozinho lá, sozinho entre aspas, mas diante de todos aqueles jogadores que fizeram parte do campeonato, do título do campeonato francês da temporada passada e da boa campanha na Liga dos Campeões, ele vai ficar contente em permanecer lá com todos esses jogadores, companheiros dele terem saído, então tem essas situações. Então, assim, eu vejo a situação a negociação entre Arsenal e Mônaco por Lemar também uma situação assim meio incógnita, não sei o que pode acontecer nesses próximos dias. Eu acho que a gente tem muita coisa para se enrolar ainda, muita água para passar por debaixo da ponte antes que a gente saiba de fato o que vai acontecer com o Lemar, o que vai acontecer com todos esses jogadores que estão sendo especulados. E eu acho que a gente cobriu bem em relação a tudo já. Falar um pouquinho só do jogo de sexta. Acho que da previsão de vocês pra qual o placar que vocês acham que vai ser, porque aí semana que vem, quando a gente voltar, a gente diz quem acertou e quem errou. E mencionar que Ozil e Ramsey ainda são dúvidas para sexta. Mustafi e Alexis Sanchez ainda não estão 100%, 100% de forma física, né? E Coquelin é de fato um desfalque porque ele está machucado desde a Emirates Cup. E o que é que tu acrescenta do jogo de sexta, Felipe? E teu placar também. Bom, para o jogo de sexta, eu acredito que a gente já vá com mais um, né, com força máxima dentro daquilo que a gente puder. Como você bem mencionou, Ramsey e Ozil são dúvidas para o jogo. Alexis, não sei se ainda começa jogando, não sei se vai reunir condições físicas para começar jogando, mas acho que ao menos no banco ele começa. E o meu palpite para o jogo é Arsenal 2-0. Gerson. O Alexis com certeza ele deve ter essa condição física, né? O cara é uma abominação, fisicamente falando. Mas Ele vai de férias e fica na academia. isso, enfim, é natural, né? Todo mundo, mas enfim, ele vive futebol, a gente sabe que a vida dele é futebol, então ele se preocupa bastante. Mas ainda não me surpreenderia se o Wenger não começasse com ele jogando, né? Mas é muito improvável que isso aconteça e que isso aconteça. O que eu espero do jogo é que é a vitória, simplesmente, né? Começar com o pé direito, dentro daquilo que a gente espera, dentro daquilo que a gente cria como expectativa para o Arsenal. Começar com o pé direito é sempre bom. E acredito que deve ser 3-1. A gente vai tomar aquele golzinho que nasce numa cobrança de bola parada, depois de estar 2-0 para dar um susto. E aí no final a gente mata. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que talvez a zaga da gente seja uma dúvida, né? Mertesacker não sabe ainda se vai poder jogar depois do corte que ele teve. E aí talvez a gente vá com a mesma formação de zaga que terminou o jogo contra o Chelsea no domingo. Mas aí talvez também tenha a volta de Mustafi. Não sei se ele vai arriscar aí com o Mustafi. Koscielny ainda está suspenso, né? Tem 2 jogos para cumprir ainda. A Premier League de Premier League ainda não pode jogar nos próximos 2 jogos. E eu acho que em geral é isso também. Tudo que vocês falaram cobriram bem. Como eu disse, Ozil e Ramsey são dúvidas. Então provavelmente ainda vai ter uma escalação muito parecida com a que a gente teve contra o Chelsea no domingo. Meu palpite do jogo vai ser 1-0, gol de Lacazette. E eu acho que é isso. Acrescentar alguma coisa, Gerson, Felipe? Não, por mim é isso. Acho que em relação à zaga que você falou, ao problema defensivo que a gente tem, né? Koscielny suspenso, Mustafi dúvida, enfim.
Ele deve seguir o que a gente terminou na Supercopa, né? É, O Kolasinac na esquerda, Monreal no meio, Holding na direita. No máximo, a mudança do Mustafi pro Holding. E no meio de campo, ele deve manter o Ox pela esquerda. Ainda não é, deve ser o dia que a gente vai ver o Kolasinac jogando de ala. Mas bem possível. isso. Seria interessante ver ele jogando ali pela esquerda, né? Que é o lado A do não ser que ele ataque do comece com. Mahrez. A não ser que ele jogue com Chambers, né? Mas eu não acredito que ele vá com Não, Chambers e Holding pra começar a Premier League. É não. muito Deve jovem. ser o Kolasinac, Monreal e o Kolasinac ainda vai jogar no lado do Mahrez, né? Ele ainda vai conseguir defender o Mahrez, mas não seria tanto quanto o que ele faria como jogando na ala, né? Mas vai ser interessante mesmo assim. É bom que a gente consegue criar um perfil maior, né? A gente consegue um perfil mais abrangente em relação ao Kolasinac, que ainda é muito novo pra gente. Espero que não tenha gol de Mahrez, né? Todas as especulações dele vir ou não. E eu acho que também é uma que a gente tem que esperar ainda para ver o que isso acontece no resto da janela. Alguma coisa a acrescentar, Felipe? Não, eu acho que só falar que no caso da defesa, eu acho que ela vai ser um pouco menos remendada do que a do jogo de domingo, né? O Mustafi ou, ou não sobrou ninguém, né? O Koscielny tá suspenso. Acho que o Mustafi deve jogar. Talvez não, né? Enfim, a gente vai com a defesa menos remendada. Acho que o meio-ataque deve ser A semelhante ou muito mesma coisa. parecido com o que jogou no final de semana. É, só pra acrescentar uma coisa em relação ao Chambers, ele não foi escalado nem relacionado pro jogo de domingo. E Chambers não, e Holding começou o jogo. Então aí vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, né? Vamos ver se Wenger coloca ele no banco ou alguma coisa assim pro próximo jogo, né? Porque de fato a gente nesse momento a gente tá um pouco carente de zagueiros. Mas é isso. Valeu, Felipe, pela sua participação, até mais. Valeu, até mais. Valeu, Gerson. Obrigado pela participação também. Até a próxima. Obrigado a todos que ficaram conosco até aqui também. Então, vamos encerrar por aqui. Que o Arsenal vença sexta-feira contra o Leicester. E até a próxima. Obrigado por escutar.